Olá, eu sou a Valdirene Queiroz. Eu sou Vilma Lebal. Estamos aqui hoje com a enfermeira Samara. Bem-vinda, Samara. Olá, meninas, tudo bem? Obrigada pelo convite, É um tá? prazer, Samara. Obrigada, Seja bem-vinda. obrigada. Samara, fala um pouquinho da sua história para a gente assim te conhecer. Então, eu sou enfermeira, né? Me formei em 2019, mas antes de me formar, né, tive uma visão da enfermagem muito diferente de outras pessoas, né? O encanto aí pela enfermagem, meu, foi um pouco diferente, né? Eu engravidei aos 15 anos, fui mãe, né, aos 15 anos, de uma criança especial. E conheci a enfermagem ali dentro do hospital. Ele ficou internado numa UTI, né? E eu internado em um quarto, né, de internação. E ali eu pude conhecer a enfermagem de perto, né? Foram dias apavorantes, isso. Foram dias apavorantes, né? Dias complicados, dias que eu achava que não ia conseguir superar, mas a cada momento que eu estava triste, entrava um enfermeiro dentro do quarto, conversava comigo, me dava um abraço, né? Segurava minha mão. E ali eu fui percebendo o cuidado que a enfermagem tinha com o paciente, o cuidado e o amor com aquele paciente, sabe? Que às vezes não conhecia o paciente como um todo, mas pegava amor, pegava admiração, pegava compaixão pelo caso daquele paciente. Meu filho ficou internado por 20 dias na UTI, com risco ele nasceu prematuro, né? Nasceu com sequelas, com falta de oxigenação no cérebro, passou da hora de nascer. E por várias vezes eu achei que eu iria perdê-lo. E por várias vezes eu tive a equipe junto comigo, orando, né, estando comigo ali dentro, ali, me dando força. Foi aí que eu descobri a enfermagem, que era um dom de cuidar, e realmente é um dom de cuidar para quem gosta de fazer o que faz. E assim fui pegando amor, né? Quando meu filho teve alta, fizeram uma festa enorme, né, para mim, tudo mais, foi muito bacana. Fiquei muito admirada com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. E ali foi crescendo um amor. E quando eu tive alta, eu falei, quero ser enfermeira. Eu quero saber cuidar das pessoas, mas principalmente cuidar do meu filho também, que ele é uma criança especial. Então, aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria me formar. Queria ser enfermeira. Exatamente. Queria cuidar também. Exatamente. Falei, gente, eu gostei disso, de estar cuidando das pessoas, de estar dentro da vida das pessoas, de poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu fui me matricular na faculdade, né? Eu sou de Minas, né? Sou mineira. Fui na faculdade, do nada, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer enfermagem. Ela, mas como assim? Eu falei, eu quero fazer. E fui para a faculdade, sem condições financeiras para poder tá estudando, tá? Para custear. Porque quando eu me casei, era muito nova, não trabalhava na época, só cuidava do meu filho, que precisava de cuidados, né? Precisava de mais de atenção, fisioterapia, era uma rotina muito pesada para mim trabalhar e cuidar dele. E mesmo assim eu encarei. O pai dele, com todo amor e carinho, sabe, me ajudou muito em questão dos estudos. E entrei para a faculdade. Em meio ao sofrimento que você estava passando naquele momento, você conheceu a enfermagem e conheceu o amor pela enfermagem. Sim. E isso aconteceu lá em Minas ou foi aqui no Espírito Santo? Em Minas. Em Minas, Aqui né? para o Espírito Santo eu vim recente, né? Você se formou lá em Minas? Me formei em Minas, na Depois... cidade de Carlos Chagas, né? Me formei numa cidade... morava em Carlos Chagas, né? E fazia faculdade numa cidade vizinha, que ficava a 1 hora de Carlos Chagas, que chama Nanuque. Né? É bem interior mesmo. Então, meus primeiros dias de faculdade foram fáceis, foram legais, né? Todo mundo se conhecendo, turma muito nova, todo mundo ali, né? Entusiasmado com o que estava por vir, todo mundo querendo. E assim, tinha várias pessoas dentro da sala de aula que já eram técnicos de enfermagem,
né? Tinha uma amplitude, uma visão bem maior, Diferenciado. né? Diferenciada Mais técnica. da gente que entrou assim, sem saber nada, sem ter noção, só tínhamos noção do que a gente via, mais nada, mas todo mundo se ajudava, né? Então eu fui vendo que ao longo do tempo foi passando, e eu pude ver que no segundo semestre eu engravidei do meu outro menino, Do segundo filho. do segundo filho, que hoje ele tem 7 anos, vai fazer 7 anos. E aí eu falei, cara, não consigo mais, não consigo fazer faculdade, eu já tenho o meu primeiro, que é especial. E assim, foi uma gravidez que eu fiquei morrendo de medo do meu segundo filho também vir com alguma sequela, com alguma coisa. E eu falei, não consigo, vou trancar, não consigo. E assim, os meus amigos me ajudando muito positivamente, meu coordenador, que era maravilhoso na época, ele e a esposa dele, que eram 2 coordenadores nossos, me ajudou muito, né, com palavras, com apoio e tudo mais. Mas aí eu falei, gente, eu não consigo, vou trancar. E quando os meus colegas de sala souberam que eu ia trancar a faculdade, não deixaram eu trancar a faculdade. Meu coordenador falou, você não vai porque você tem potencial, você vai ser uma ótima enfermeira, é seu sonho, não desista. E aquilo eu coloquei na minha cabeça e não desisti. Mas, desempregada, só o pai do meu filho que trabalhava, com 2 filhos para tomar conta agora. E um especial. Eu falei, caramba, como que eu vou fazer, gente? Não tem para onde correr. E aí eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia. Eu já grávida de 6 a 7 meses com barrigão. Comecei a trabalhar no escritório de advocacia como secretária. Aí aquilo eu trabalhava o dia todo e à noite ia para a faculdade. Chegava em casa por volta de 1h da manhã, trabalhava longe. Chegava em casa em torno de 1h da manhã, para no outro dia cedo sair para trabalhar e ir para a faculdade novamente. Todos os dias assim. Você perseverou, na verdade, né? Foi uma luta. Mas o legal também é que você criou uma amizade muito forte com o pessoal da faculdade, né? O pessoal da sua sala, Sim, né? sim, gente. Olha, foi o apoio que eu precisava, sabe, para continuar. Porque eu falo que a gente não consegue nada sozinho, né? Sozinho não somos nada, né? E quando tem pessoas que te apoiam, pessoas que acreditam no seu potencial, é muito importante. Tanto para a vida profissional quanto para sua vida pessoal também. Um grande exemplo, né? E a Samara enfermeira? Quais são os campos que ela já passou, que ela já atuou? Então, me formei, como disse anteriormente, em 2019, né? E daí, no meu penúltimo período, eu me engajei no hospital lá da cidade da minha faculdade. 2019, então você se formou na pandemia, né? Isso, na pandemia. Só que em 2018, que foi no meu 8º período, eu já comecei a fazer um estágio voluntário, né, no hospital particular de lá. E aí, para aprender mesmo, eu queria aprender. Eu queria ir para a prática para me aprender. E aí eu não cobrava nada, né? O hospital não me pagava, eu ficava ali como voluntária mesmo para poder aprender. E lá dentro conheci enfermeiros maravilhosos que abriram as portas para mim, técnicos inacreditáveis que abriram as portas para mim, tanto do conhecimento, né? Tanto do manejo de paciência de ensinar ali um estagiário nu e cru que não sabia nada, absolutamente nada, era tudo novo para mim. Gente, para vocês terem ideia, para mim aspirar uma seringa, eu tremia toda, com medo de estar fazendo alguma coisa errada. Levante a mão, qual é o técnico, qual é o profissional que nunca passou por isso. Gente, nossa, vocês não têm noção. Então, para mim, todo mundo me observando, passava um, olhava para mim e falava, gente, eu tô fazendo alguma coisa de errado, todo mundo me olhando, e o medo de fazer alguma coisa errada. Mas assim, Deus foi muito bom comigo, colocou pessoas maravilhosas em minha vida. Sempre foi assim. Enquanto eu achava que estava difícil, do nada surgia coisas boas. Então, assim, conheci muitos profissionais de enfermagem, enfermeiros que
E abraçaram mesmo. E dali fui ficando. Quando eu entrei para o estágio obrigatório da faculdade, meu estágio obrigatório foi justamente no hospital que eu fazia o estágio não remunerado, né? E ali fiquei ao longo mais ou menos de 1 ano e meio. No meu 9º período, o hospital gostou tanto do meu serviço que começou a me remunerar, né? Começou a me remunerar porque eu falei para eles, queria muito ficar no hospital, mas não tenho condições de ficar fazendo estágio voluntário, porque eu tenho aluguel, eu tenho tudo para poder pagar. Sim, Nisso eu saí da minha cidade de Carlos Chagas e tive que morar em Nanuque para poder fazer estágio, porque eu estagiava todos os dias. Nossa. Né? O dia inteiro, era estágio o dia inteiro. Então, eu não tinha condições de morar mais em Carlos Chagas. Então, eu acabei alugando uma casa em Nanuque para poder ficar. Só que o meu estágio lá não era remunerado. Então, assim, estava muito difícil. Aí eu acabei falando com eles, né, com a coordenação, que eu não poderia ficar mais. Queria muito ficar, mas não poderia por condições financeiras. Foi aí que eles resolveram, para não me perder, me remunerar. Eles me remuneraram com uma quantia, né, em dinheiro que dava para mim poder suprir as minhas necessidades ali, o básico, para mim não perder o vínculo com o hospital, né? Aí então eu me formei em 19 de dezembro de 2019, né? E em janeiro esse hospital já me contratou como enfermeira. Que legal. Né? Então não fiquei nem um mês. Empregada. Nem um mês. Já se formou, fui me formando, empregada. né? Fiz a minha inscrição no Corém, já peguei ali meu protocolo, minha carteirinha e já entrei ingressando no hospital. Foi mais fácil o meu primeiro emprego, porque eu já tinha vínculo, né, com o hospital, já havia feito estágio ali há muito tempo, então já sabia a rotina do hospital, né, já sabia como manusear, como manejar, né, como lidar com os técnicos dali também, né. É um pouco difícil quando você é estagiário e passa a ser enfermeiro no mesmo âmbito de trabalho. Né? É um pouco difícil os técnicos te reconhecerem como enfermeiro e não como estagiário que você era. É um pouco difícil lidar com isso. Mas você tem que ter um jogo de cintura com a sua equipe, tem que estar, né, sempre ali atento, sempre renovando e tudo para poder te aceitarem, né, como enfermeiro. Mas foi bem tranquilo. Bem tranquilo. E é isso que a gente também está vendo em gerenciamento, né? Como você lidar com os técnicos de enfermagem, né? Como você se posicionar e tudo mais. Exatamente. Eu falo que o enfermeiro é um coordenador, né? Mas antes de ser um coordenador, ele tem que saber lidar com a sua equipe, né? Um enfermeiro sem uma equipe que joga no seu time não é nada, né? Isso foi quando você iniciou, você já iniciou no quê? Pronto-socorro? Qual foi o hospital de lá é um hospital de pequeno porte, né? Então eram 30 leitos. Setor de internação. Isso, era 30 leitos, mas a gente recebia todo tipo de paciente, não só para internados, né? Mas recebia urgência e emergência, né? Tinha bloco cirúrgico, setor de pediatria, setor de obstetrícia. Então, eu acabava fazendo o rodízio em tudo do hospital. Da sua formação até hoje, quais são os setores que você passou? Passei pelo setor de obstetrícia, pediatria, internação, né? A clínica médica, UTI. Nossa! Já rodou o hospital todo. Urgência e emergência, bloco cirúrgico. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. Acho que só, por enquanto. E agora, nefrologia. Agora, que é uma coisa bem diferente nova, dos setores que você passou. Muito diferente, gente, muito diferente. Eu falo que tá sendo tudo inovador para mim, sabe? Muito inovador. Como se estivesse começando hoje, né? Exatamente. Porque, assim, eu vim embora para o Espírito Santo recente, não tem 3 meses, tudo novo para mim, né? Cidade nova, ambiente novo, trabalho novo, uma equipe nova, profissionais diferentes. Então, para você chegar numa instituição e ter que começar do zero, não é fácil, você tem que estar
conhecendo muito bem com quem você trabalha, conhecendo muito bem a sua equipe, para você saber lidar com a sua equipe. Então, assim, é um diferencial muito grande do que eu vivi. Porque no meu primeiro emprego, eu já entrei sabendo quem era a minha equipe, sabendo lidar, já estava me familiarizada, né? Ali, né? Aqui foi totalmente diferente. E logo depois do meu primeiro emprego, eu também trabalhei, eu fui enfermeira particular de uma médica intensivista, né? Ela era intensivista. Ela fazia os atendimentos dentro do hospital, né? Mas assim, precisava em outros hospitais, a gente ia também. Ela fazia também setor de ultrassom. Passei pelo setor de ultrassonografia também. Também. O currículo tá extenso. E aí eu acompanhava com ela, né, para fazer ultrassom e tudo mais. Início eu pude aprender muito mais com a emergência, porque ela era muito sábia, era inacreditável trabalhar com ela, maravilhosa, a Maiara. Ela é uma médica extraordinária. Foi um aprendizado bem enriquecedor, muito. Né? E ela assim depositou toda a confiança em mim. Ela falava comigo: você tem potencial, você vai ser, e acabou. Samara, enfermeira hoje, então tá com muita bagagem. Muita, graças a Deus. Mas foram muitos obstáculos, Val, para chegar até aqui. A gente vai aproveitar esse momento, vai aproveitar que você já passou por todos os setores e você vai saber responder para a gente o que a gente quer saber. Vamos lá. Samara, SAI e processo de enfermagem. Dá muita interrogação e muito profissional de saúde. Fala pra gente um pouco de SAI. O que é SAI? Exatamente. Muitas pessoas têm dúvida, né? E acabam achando que uma coisa é igual à outra, né? A SAI é nada mais, nada menos que uma sistematização, né, da assistência de enfermagem. Todo método, né? Toda metodologia de trabalho que a equipe de enfermagem engloba dentro do seu setor de trabalho, né? A sistematização da assistência de enfermagem, ela pode ser realizada pelos profissionais de enfermagem, né? Tanto ele quanto o enfermeiro, quanto o técnico, quanto o auxiliar, né? Ele pode estar fazendo ali essa sistematização. A sistematização é o quê? Organização, né? É uma organização. Um exemplo disso é quando você chega para poder pegar um plantão, poder tomar sequência naquele cuidado daquele paciente. Você tem toda uma rotina, né? Você tem toda uma sistematização que você faz com aquele paciente, né? Uma passagem beira-leito, né? Uma passagem de plantão beira-leito, uma anotação de enfermagem. Você tem todo um roteiro, né? Para poder estar sistematizando ali o seu plantão no decorrer do dia. Isso é uma sistematização da assistência de enfermagem. E a SAI, ela funciona em qualquer lugar que tenha enfermagem ou é algo exclusivo do hospital? Não. A SAI, ela pode ser implementada em qualquer lugar, né, em qualquer setor que tenha assistência de enfermagem, sendo ele privado, público, clínica, onde se tenha assistência de enfermagem, a SAI pode ser sim implementada. E é exercida só pelo enfermeiro? Não. A SAI, como eu disse anteriormente, ela pode ser exercida pela equipe de enfermagem, né? A equipe de enfermagem é o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem. Quem presta serviço de enfermagem pode sim estar exercendo a SAI. E o processo? É só enfermeiro ou a equipe também? Então, o processo de enfermagem já é diferente, né? O processo de enfermagem é privativo do enfermeiro, né? Ele é um ato exclusivo do enfermeiro. Só o enfermeiro pode ter essa aptidão para poder estar fazendo a função do processo de enfermagem. Dá um exemplo de cada um para nós, fazendo favor. A SAI, ela é nada mais nada menos do que uma rotina de trabalho, né? Uma sistematização do local de trabalho que você está implementando ali, né? Com o paciente, né? Não quer dizer que você vai fazer a implementação de todos os pacientes, mas vai ser um paciente individual. Vai ser uma avaliação individual que você vai fazer para cada paciente. A sistematização, ela vai englobar, né, tudo aquilo que você faz dentro do setor, né, desde escalas, desde o instrumental, né, ao pessoal.
Então, vai ser como um todo, né, dentro do seu setor de trabalho. Vamos imaginar que a SAI seja toda a sua rotina Exatamente. do seu dia ali, que você chegou, pegou o plantão. Como se fosse um protocolo a seguir, Aham. né? Então, toda essa... Isso é SAI, né? Isso é SAI. Já o processo de enfermagem, né, que é exclusivo do enfermeiro, né? Só o enfermeiro que pode estar fazendo esse processo de enfermagem, né? A SAI, na verdade, o processo de enfermagem está dentro da SAI, né? Ele está dentro da SAI. O processo de enfermagem, a gente engloba ali 5 etapas, né, que tem dentro do processo de enfermagem, né? Mas esclarecendo mais a dúvida de vocês na questão dessa pergunta, a SAI é sim diferente do processo de enfermagem, tá? Samara, você já falou para nós que SAI e processo de enfermagem são duas coisas diferentes, Sim. né? Já tiramos nossas dúvidas sobre o que é SAI. Então, agora fala para a gente um pouquinho o que é processo de enfermagem. Então, o processo de enfermagem, né, voltando novamente, ele é privativo do enfermeiro, né, ou seja, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o médico não pode fazer esse processo, né, essa avaliação que a gente faz com o todo com o paciente, porque é exclusivo, né, do enfermeiro. Dentro do processo de enfermagem, a gente tem 5 etapas, né, a ser seguida. Né? O primeiro é a coleta de dados, né? Ou seja, é uma anamnese toda desse paciente. É um histórico, uma histórica pregresso, né? É uma história pregressa desse paciente, né? A gente vai avaliar também antecedentes familiares desse paciente. A gente vai avaliar o paciente como um todo, né? A gente não conhece, a gente vai fazer uma investigação da vida desse paciente. Depois que a gente faz essa anamnese desse paciente, a gente faz um exame físico, né? Um exame físico que ela é feito de céfalo podálico, né? Da cabeça aos pés. Porque aí a gente fazendo esse exame físico, a gente vai saber, né, avaliar o nosso paciente. Então, o primeiro passo da etapa do processo de enfermagem é a coleta de dados, é a anamnese, o exame físico desse paciente, né? A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem, né, que é totalmente diferente do diagnóstico médico, né? O nosso diagnóstico de enfermagem, ele é feito baseado no paciente como um todo, na avaliação como um todo de um paciente, né? Depois que eu fiz o meu exame físico, que fica lá na primeira etapa, eu vou diagnosticar o meu paciente, né? O que ele tem, sugestivo de quê, né? Eu vou diagnosticar meu paciente. A terceira etapa do processo de enfermagem é o meu planejamento, né? O meu planejamento de enfermagem. Eu diagnostiquei o meu paciente, então eu vou planejar o meu cuidado com aquele paciente, né? Como que eu vou fazer o meu cuidado? O que aquele paciente precisa? Eu vou fazer o meu planejamento todinho baseado no que eu investiguei, baseado no que eu avaliei, baseado no que eu fiz como anamnese, como exame físico, eu vou fazer o meu planejamento de cuidado desse paciente. A quarta etapa, depois do meu planejamento, já é uma implementação. A implementação, eu vou implementar o que eu planejei para aquele paciente. Uma implementação, exemplo, eu quero que faça mudança de decúbito para aquele paciente de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas, porque ele corre risco de ter ali uma lesão por pressão sacral. Essa é uma implementação que eu vou fazer para o meu paciente, né? Depois que eu implementar os meus cuidados, eu vou fazer uma avaliação. Ou seja, eu vou notar, vou perceber, vou avaliar se aquele meu planejamento, se aquela minha implementação, né, deu certo, né? Eu vou ver se aquele paciente está tendo uma melhora. Se eu, na minha avaliação, eu ver que o meu paciente não está tendo uma melhora qualificada no que eu implementei, no que eu avaliei, então eu tenho que me redirecionar, rever o que não está certo e fazer uma implementação, um planejamento e uma outra avaliação, consequentemente. Isso é um processo de enfermagem. Isso é um processo de enfermagem. Privativo do enfermeiro, tá, gente? Samara,
Agora você está atuando no setor de nefrologia, né? Sim. Então vamos agora para a realidade. Dentro do setor de nefrologia, como que funcionaria aí a SAI e o processo de enfermagem? Dê exemplos para gente. Ah, sim, com certeza. Boa pergunta, Val. Isso aí. Então vamos passo a passo para vocês poderem entender, né, corretamente, melhor aí para poder entender. Então, como eu disse, o setor de nefrologia, tudo novo para mim, né? Tô aprendendo muito com meus parceiros lá dentro. É uma novidade para mim. Mas assim, a SAI, como eu falei, né, é uma sistematização que já existe, né, naquele ambiente de trabalho, né? Não é eu que cheguei e vou criar, né? Já existe uma rotina de trabalho ali dentro, já existe protocolos ali dentro a ser seguidos, né? Então, dentro do setor da nefrologia, basicamente seria o que uma SAI, né? Seria uma sistematização daquele lugar. Vamos supor, vou citar como exemplo para ficar mais fácil. Eu chego, né? Pego o plantão ou abro o meu setor e eu tenho toda uma sequência a ser seguida, né? Dentro do setor de nefrologia. Ou seja, eu como enfermeira, né? Eu chego, eu olho a minha sala, eu tenho aquela rotina. Eu tenho que olhar a minha sala, é como se fosse um checklist, né? Sim. Eu olho a minha sala, eu vejo como um todo como está aquele ambiente de trabalho, se está propício para mim receber os meus pacientes, né? Eu vejo como se estão todos os meus técnicos ali dentro. Se a equipe está completa, né? Se a minha equipe está toda completa. Eu tenho que ter, nós como enfermeiros, a gente tem que ter uma visão ampla, né, de tudo. Então, a SAI, quando a SAI surgiu para melhorar o ambiente de trabalho, porque ali eu não vou chegar, um enfermeiro não vai chegar e fazer uma coisa, o outro vai chegar e fazer outra coisa, que aí vira bagunça. Então, a SAI, ela sistematiza Ela o local organiza, né? Exatamente, ela organiza as minhas tarefas, né? Eu tenho tudo a ser seguido ali. Então, eu vou chegar, eu vou olhar meu ambiente de trabalho, ver se está propício para me poder receber os meus pacientes que vêm de casa, né? Eu olho se a minha equipe está completa, se cada um já está na sua função correta. Eu olho se tem maquinário ligado, olho se está tudo certinho, medicação, soro, olho tudo para poder ver se está tudo adequado para os meus pacientes chegar. Tem uma sequência, né, que a gente já conhece, que é a triagem de pacientes, horário certinho, lista certinha dos meus pacientes. Tem aquele protocolo de pesar antes de ir para a sala. Então, assim, é tudo um protocolo. Consegue entender? Né? É como um protocolo. Eu não cheguei lá e simplesmente fiz aquilo ali de cabeça. Não, tem um protocolo, né? já existe. É uma sistematização do meu setor, entendeu? É como se fosse uma rotina. A outra enfermeira chega para poder assumir o plantão, eu vou passar para ela. Olha, aconteceu isso, tal paciente, aconteceu isso, que ela vai dar continuidade da prestação de serviço do meu paciente, né? E ela vai seguir os protocolos dela, né? Na verdade, dela, né? isso, do horário dela, né? Isso é no setor da nefrologia, tá? Eu quero dizer que cada instituição tem a sua, né, o seu jeito de seguir uma rotina e tudo mais. Isso no setor de nefrologia. Lá a gente sabe que funciona 3 turnos, né? Primeiro turno, segundo turno e terceiro turno. O segundo turno, a enfermeira do segundo turno acaba pegando muito os pacientes do primeiro turno, a saída, né, dos pacientes do primeiro turno e a entrada do segundo turno. E também acaba pegando também os técnicos que estão do primeiro também do segundo. Mas ela tem toda uma rotina ali também, né, que é protocolarizada. Ela tem toda uma sequência de cuidados, todo um manejo de trabalho para poder tá realizando ali no seu âmbito de trabalho. Sequência, aquela rotina que eu já comecei, né? E dando sequência em uma coisa que eu já comecei. Mas vem da cabeça dela essa sequência? Não. Vem da SAI, que é uma sistematização do meu ambiente de trabalho. Entendeu? Entendi. Já o processo de enfermagem dentro da nefrologia, como funcionaria? Funciona da seguinte forma: é privativo do enfermeiro, só o enfermeiro faz, né? É o quê? É uma avaliação de eu passar beira-leito do meu paciente, perguntar como ele está,
Se eu já conheço aquela história do paciente, é bem melhor para mim poder fazer uma avaliação, né? Se eu não conheço, eu vou fazer o quê primeiro? Anamnese do meu paciente, perguntar a história pregressa dela, perguntar sobre antecedentes familiares, se tem pessoas diabéticas, hipertensa, tem pessoas que já têm problema de insuficiência renal crônico na família, né? Eu vou conhecer todo o meu paciente. Depois eu vou fazer o quê? Um exame físico, eu vou olhar o céfalo podálico dele, da cabeça aos pés, né? É exame físico mesmo, né? É a palpação, a ausculta, a percussão, né? Inspeção, que é aquilo que você já dá de cara com o paciente, aquilo que você olha para o paciente e vê, né? Eu vou fazer toda essa avaliação. Essa é uma etapa do processo de enfermagem que o enfermeiro faz, né? A segunda etapa é o meu diagnóstico. Depois que eu fiz toda essa investigação do meu paciente ali beira-leito, eu vou fazer um diagnóstico dele. Eu percebi que fulano tem antecedentes familiares de diabetes, de hipertensão, de insuficiência renal crônico. Será que esse foi um dos motivos dele estar hoje na diálise, né? Será que é hereditário, é problema de família, ou realmente ele teve algum problema de saúde para estar aqui, né? Meu paciente corre risco de ser pré-diabético, né? De ser hipertenso, né? Esse é um pré-diagnóstico, corre risco, tá? A gente não dá diagnóstico exato, não. É tudo uma pretensão, né? De enfermagem, é tudo uma pretensão. Então, esse vai ser o meu diagnóstico de enfermagem, né? Depois da minha avaliação. Depois que eu vi que aquele meu paciente tem um risco de ser hipertenso, né? Eu vou fazer um planejamento ali dentro do meu setor. Qual o planejamento? Vou chegar para o meu técnico, vou falar, o paciente fulano de tal, eu notei que ele tem um risco de ser hipertenso. Monitora a pressão dele para mim. Me fala quando der alterada, me fala se ele der uma hipotensão ou hipertensão, né? Ali no longo da diálise. Monitora ele para mim de 2 em 2 horas. Vê como está esse paciente para mim, né? Primeiro eu vou planejar. Isso é um planejamento. Um planejamento do quê? Que eu vou pedir por escrito o meu técnico para monitoramento de pressão arterial desse paciente, né? Depois que eu faço no papel bonitinho, eu faço a implementação, que é pedir para o meu técnico fazer a revisão dessa pressão arterial, um exemplo de 2 em 2 horas, né? Ele vai monitorar esse paciente durante a diálise toda. E aí, depois que eu fizer essa implementação, eu vou fazer uma avaliação, né? Lógico que essa avaliação não é em torno de imediato, né? Eu tenho que ter uma sequência aí de dias para me poder ver se é realmente só aquele dia que meu paciente está tendo um pico hipertensivo ou alguma anormalidade, se é só aquele dia, às vezes ele sofreu algum problema em casa, às vezes está com ansiedade, às vezes está com alguma coisa. Então, um monitoramento tem que ser aí, no mínimo aí, de uns 5 dias, mais ou menos, para eu poder ver como que está saindo esse paciente. E após eu fazer essa avaliação do que eu implementei, né, que foi o cuidado que eu pedi para minha técnica ter, eu vou avaliar. Será que aí eu vou avaliar essa monitoração dentro desses 5 dias para ver como é que o meu paciente está? Então, isso é um processo de enfermagem, isso é um cuidado que o enfermeiro tem com o paciente dentro da nefrologia, né? Um dos privativos do enfermeiro dentro do setor de nefrologia é no meu ambiente de trabalho, tá? É a calculação do peso seco do paciente, né? Antes as meninas me falaram que antes os técnicos tinham essa autonomia, né, de fazer esse ajuste do peso dos pacientes, né? Mas hoje é uma coisa privativa do enfermeiro, né? Não entra dentro desse processo de enfermagem, entra como? É uma questão privativa do enfermeiro, né? Dentro do setor de trabalho de cada instituição, às vezes um técnico vai poder fazer alguma coisa que é privativo do enfermeiro, mas que a instituição, né, libera dentro de protocolo, dentro de estabilidade, libera para o técnico estar fazendo. Mas já o processo de enfermagem em si, em qualquer região você vai ver aí,
por gráficos e tudo mais, que é uma exclusividade do enfermeiro. E assim, esse é o processo de enfermagem que a gente faz dentro da nefrologia. Processo de enfermagem é mesmo aquele atendimento à beira-leito mesmo, Exatamente. com seu cuidado direcionado para o paciente. Exatamente. Até mesmo porque, como o paciente é renal crônico, ele pode estar mudando de peso ou pode estar, a mesma hora ele pode estar instável, como no final da diálise ele pode estar instável, né? Exatamente. Então, Às vezes a gente ajusta um peso seco do paciente, um exemplo, o paciente chega com 60 quilos, e você nota que o paciente está inchado, está edemaciado, né? Edema de face, você ausculta o pulmão, tá? Né? Com água no pulmão. Então a gente vê que esse paciente está saindo encharcado, né? A gente tenta enxugar o máximo possível o paciente ali para poder adquirir um novo peso seco do paciente. E isso é o quê? Privativo do enfermeiro dentro do setor da nefrologia. Samara, muito obrigada por você estar aqui hoje, esclarecendo essa diferença para a gente. Muito obrigada. Que isso, o prazer é todo meu. Queria agradecer também pelo convite, tá? E falar com vocês que vocês vão ser grandes profissionais na área da saúde, vão ser grandes enfermeiras, né? Já são muito talentosas aí como técnicas, né? Eu sei que não está no assunto, mas eu trabalho com essas duas maravilhas de pessoas e tive o privilégio de conhecer vocês, né, no âmbito de trabalho, fora dele também, e tenho certeza que vocês vão tirar de letra isso, tá? O que é ser enfermeiro, vocês vão encantar. Já são encantadas pela profissão, só vai dar continuidade, tá? E espero que eu tenha esclarecido a dúvida de muitos, né, que estão nos assistindo. E torço por vocês, estou à disposição, tá? Os meus conhecimentos que eu adquiri, não muito tempo, em pouco tempo, mas o que eu puder ajudar, estou à disposição. E muito obrigada pelo convite e pela confiança. Agradecemos pelo seu sim. Obrigada, Samara, e ficamos por aqui.